além dessas alimentações, também vão ser distribuídas aqui cerca de 500 alimentações, vai ter também assistência social. Explica para essas pessoas também quem precisa de abrigo, né? Já veio aqui eles encontram essa orientação? Olha, primeiro e antes de tudo, a gente recomenda a pessoa em situação de rua que procure o abrigamento. A prefeitura está alugando hotéis, motéis, pousadas, diversos imóveis na cidade para abrigar essas pessoas. Ontem, por exemplo, nós entregamos um imóvel ali na calçada que pode abrigar 160 pessoas. O problema é que muito morador de rua, muita pessoa que vive na rua não quer se abrigar, não aceita o acolhimento, que é a prioridade, repito, porque quando a pessoa aceita ir para esse abrigo, ela vai ter cama, vai ter conforto, segurança, banheiro, vai ter comida, acompanhamento médico, psicossocial, tudo dentro do abrigo. Mas para aqueles que não aceitarem de jeito nenhum e quiserem continuar na rua, como nós não vamos colocar uma faca no pescoço e obrigar ninguém a fazer nada, nós então estamos distribuindo 3.900 refeições todos os dias, o que significa um almoço e um lanche para o jantar, para 3.900 pessoas diariamente. Implantamos os containers para que as pessoas possam tomar banho. Estamos trazendo a lavanderia móvel e vamos ter, já a partir da próxima semana, 4 equipes de saúde volante. Nós vamos levar os médicos para acompanharem de perto essas pessoas que vivem na rua, nos principais locais de concentração delas na nossa cidade. Prefeito, amanhã vence um dos seus decretos, né? O fechamento de cinemas, escolas, academias, instituições de ensino em geral. Esse decreto vai ser prorrogado? Eu acabei de anunciar aqui, nesse momento, que nós vamos prorrogar por mais 15 dias esse decreto, portanto, amanhã ele vence, mas eu já antecipo a notícia para o dia de hoje que continuarão suspensas as atividades nas escolas públicas municipais, nas instituições de ensino superior e mesmo instituição de ensino fundamental e básica em geral, particulares, ou seja, todas as escolas particulares continuarão com as suas atividades suspensas, academias e cinemas. Então, nesse momento, não há como a gente pensar em flexibilizar nenhuma das regras que foram colocadas de restrição à mobilidade, para evitar aglomeração. Pelo contrário, a gente começa a viver uma fase muito crítica, onde os casos eles se multiplicam. O pico do coronavírus em nossa cidade só deve acontecer daqui a 4 semanas, daqui a um mês, e portanto é preciso agora manter as restrições para diminuir o crescimento dessa curva dos casos de coronavírus e que a gente depois tenha condições de ter uma rede de saúde preparada para dar assistência às pessoas, porque no fundo o achatamento da curva significa, acima de tudo, evitar que haja um colapso na rede de saúde e que a gente tenha que os médicos nos hospitais escolher quem vai morrer ou quem vai viver. A gente não quer passar por isso, daí o nosso apelo no sentido das pessoas respeitarem as medidas adotadas pela prefeitura e o meu compromisso de estender essas medidas até quando elas sejam necessárias. Bares, restaurantes, shopping centers, que já foi um outro decreto que vence na sexta-feira. Como é que fica essa situação para essas pessoas? E quem trabalha em clínicas, com cirurgias eletivas, como é que está esse processo? Por hora, nesse momento, nós não podemos ter nenhuma expectativa de suspensão das medidas de restrição. Então, nesse momento, elas continuam valendo, não há nenhuma outra determinação da prefeitura de retomada de atividades, não temos prazo para isso acontecer. Ontem eu me reuni com os representantes da Abrazel, que basicamente reúne bares e restaurantes. Eles concordaram, eles compreendem, eles apoiam essa medida de restrição. Pelo contrário, nós verificamos no final de semana, principalmente em alguns bairros da periferia, que havia o funcionamento de bares ilegalmente. A prefeitura chegou, fechou. Eu pedi o apoio ontem do governador Rui Costa, para que ele determine que a polícia possa nos ajudar nisso. Imediatamente o governador se mostrou sensível e hoje de manhã está acontecendo uma reunião da minha equipe com a equipe da polícia, e a polícia vai entrar também nesse acompanhamento das medidas de restrição. E mais do que isso, nós temos sido muito duros, ou seja, o bar que estiver descumprindo, nós vamos suspender por prazo indeterminado o seu alvará de funcionamento. Então, ao invés desse bar estar submetido apenas à restrição durante o período que prevalecer a decisão de enfrentamento ao coronavírus, ele vai ter a sua licença de funcionamento suspensa
por prazo indeterminado. E as pessoas sabem que quando a gente toma uma medida, a gente corre atrás para executá-la. Não interessa se é bairro rico, se é bairro pobre, se é centro, se é periferia, vale para todo mundo. E nós não podemos agora afrouxar isso, porque a vida das pessoas está em jogo. E as próprias pessoas podem colaborar com a prefeitura denunciando caso encontre um paredão ou um bar ou um restaurante aberto de forma ilegal. Denunciando através de que número? Preferencialmente através do 160, que é o número que a gente está oferecendo só para a questão do coronavírus. Então as denúncias podem ser feitas no 160, mas se por acaso não conseguir falar com o 60, pode também ligar no 156, que é o call center regular da prefeitura. Então a preferência é que ligue, denuncie no 60, que a gente está recebendo muitas denúncias todo dia e estamos mandando a fiscalização chegar junto. Agora, prefeito, uma outra dúvida. Essa parceria com a Polícia Militar, a polícia, por exemplo, vai poder prender alguém que esteja descumprindo a ordem? Olha, eu não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida. Não só ajudar a fechar o estabelecimento, como a garantir a ordem pública. Porque essa é uma determinação conjunta, né? A gente viu que o governo do estado baixou um decreto proibindo qualquer tipo de atividade com mais de 50 pessoas na cidade. A prefeitura recepcionou esse decreto. Então, nesse momento, qualquer coisa que signifique o descumprimento da lei e da ordem pode sujeitar a pessoa, inclusive à prisão. Então, é bom deixar claro que agora as pessoas precisam fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai vencer mais rápido o coronavírus. Agora, prefeito, o senhor está com 2 casas para administrar, a sua pessoal, em termos financeiros, e também a prefeitura. Se as pessoas não estão trabalhando, se os bares estão fechados, restaurantes, o senhor também não está recolhendo, então não está tendo receita. E tem dívida, como a gente tem na nossa casa também. Como é que está sendo esses parcelamentos que a prefeitura já tinha? Como é que está sendo para o senhor pagar a conta se o senhor não está recebendo? Olha, assim como na casa de qualquer pessoa, acontece na prefeitura. Com a crise e a diminuição da atividade econômica na cidade, a prefeitura vai arrecadar muito menos. Está preocupado? Muito preocupado, muito preocupado. Nós vamos ter uma noção do rombo na arrecadação do município a partir do dia 5 de abril, porque a gente começa a ver o impacto que a crise teve no ISS, que é a principal fonte de arrecadação municipal. Estou muito preocupado, por isso mesmo já comecei a economizar. Nós, da semana passada para cá, congelamos 230 milhões de reais de despesas da prefeitura, coisas que a gente podia segurar nesse momento, para que o dinheiro que a gente tem em caixa, ele seja principalmente voltado para o enfrentamento ao coronavírus. Saúde pública e assistência social. Ajudar os mais pobres e salvar a vida das pessoas. Essa é a prioridade fundamental da prefeitura. Então a gente está economizando no que pode, e pode ser que eu tenha que anunciar em breve ainda novas medidas de economia, cortando na própria carne, e a gente vai cortar, porque agora a gente tem que entender que é o momento de ter solidariedade, e a prefeitura não pode estar ausente, pelo contrário, tem que estar na linha de frente, na rua, como eu estou aqui agora, né? Então a gente vai cortar na própria carne, vai economizar onde der, mas também abrimos uma conversa com o governo federal. Eu tive uma audioconferência, uma videoconferência com o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, no último domingo, né? E a gente está fazendo uma série de apelos ao governo federal para que ele possa participar desse esforço, que não quebre as prefeituras de todo o Brasil. Veja que muitas prefeituras chegaram na crise quebradas, que não é o caso de Salvador, porque a gente vinha organizado, vinha com as contas em dia, entendeu? Mas o efeito da desaceleração econômica, ele vai ser dramático nos governos de todo o país. Então, quem pode ajudar, o elo forte dessa história é o governo federal, que pode contrair dívida, que pode emitir título, né, que pode não ter compromisso com o equilíbrio fiscal. Nesse momento, nós não temos alternativa. Então é economizar, apertar o cinto, tirar tudo que não é essencial e, é claro, rezar para que o coronavírus passe rápido e trabalhar por isso. Como vocês conhecem, Casimiro, é literalmente raspar o tacho. Agora, Casimiro Neto quer fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer, Casimiro, estamos te ouvindo. Pois não, Adriele, bom dia mais uma vez. O prefeito está sem comunicação, mas eu queria saber dele 2 coisas. Primeiro, você perguntou a ele sobre a questão dos decretos, né? A partir de amanhã vai ser renovado o decreto, mais 15 dias. Academias, escolas da rede pública e privada continuarão fechadas por mais 15 dias. Outro decreto determina o fechamento do comércio, dos shoppings
E ele falou que ainda não tem, esse setor ficará fechado ainda, né? Eu queria saber o seguinte, quanto mais tempo já está definido, e outra pergunta também que ele acaba de falar com relação ao governo federal, se existe um movimento, uma tendência da União de prefeitos e governadores de pressionarem mais o governo federal no sentido de liberar verbas para o combate ao coronavírus nos municípios e estados. Olha, Casimiro, duas perguntas e colocações muito importantes. A primeira, nós ainda não temos uma previsão de suspensão dessas restrições de funcionamento. Eu tenho tido muito cuidado, e aí o prazo sempre de 15 dias e com um anúncio antecipado, porque a cada 15 dias a gente vai acompanhando a dinâmica do coronavírus, vendo como é que ele se comporta e, é claro, avaliando também, né, a preparação da rede de assistência à saúde. Nós não vamos poder ficar confinados por um prazo indeterminado. A gente sabe que isso tem um prazo de validade, mas no momento agora, as autoridades sanitárias, quem trabalha com a saúde mostram, tá certo? Que o momento agora é de multiplicação do coronavírus. Nós estamos vivendo talvez a fase onde o vírus mais se espalha, onde ele mais contamina as pessoas. Então, quanto menos gente nós tenhamos nas ruas, quanto menos aglomeração nós tenhamos nas ruas, mais fácil é de proteger a vida de cada um e de evitar que haja um pico, uma explosão de uma só vez dos casos. É por isso que hoje eu estou anunciando a prorrogação da suspensão das escolas e instituições de ensino públicas e particulares por esse prazo de mais 15 dias, assim como cinemas e também academias de ginástica. O decreto que suspende a atividade de shopping center e comércio de rua e que interdita as praias, ele vence no sábado. Então, na sexta-feira, eu vou anunciar se prorrogaremos ou não. A tendência quase total é a prorrogação. Portanto, nesse momento, ainda não podemos ter nenhuma expectativa de suspensão dessas restrições. E as decisões não são tomadas pela vontade do prefeito, pelo achismo do prefeito, não. Todas são decisões técnicas. Nós estamos nos pautando sempre por orientações técnicas. Tenha certeza, Cazé, que ninguém mais do que eu deseja que chegue logo o momento que eu possa começar a suspensão das restrições, a retomada das atividades. Mas o meu dever e a minha responsabilidade com Salvador, nesse momento, me obrigam a dar continuidade às determinações de restrição. Em relação à pressão, em relação ao governo federal, prefeitos estão juntos, governadores estão juntos. No meu caso, eu, inclusive, participo da Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne as maiores cidades do Brasil. Nós temos uma pauta com 7 itens que foi apresentada ao governo federal. Eu tenho conversado quase diariamente com o presidente da Câmara dos Deputados, que também tem um papel importante nesse processo. E agora a prefeitura precisa muito de ajuda, as prefeituras precisam de ajuda. Por quê? Porque a gente está na ponta. E as cidades grandes o problema é ainda maior, porque 80% dos casos de coronavírus estão concentrados nas grandes cidades. Fora isso, como é o caso aqui de Salvador e da Bahia, muitos casos do interior terão que ser trazidos para Salvador para tratamento na capital. Então veja que é uma pressão enorme. Do outro lado, a queda na atividade econômica ela é muito mais sensível também nas grandes cidades. Então, nesse momento, só há um caminho: termos o apoio do governo federal, senão haverá um colapso do funcionamento das prefeituras de todo o Brasil. E quem fala aqui é um prefeito que teve o cuidado de organizar as contas, que chegou nessa crise com dinheiro em caixa, mas a gente sabe que o dinheiro acaba rápido, porque de um lado tem queda de arrecadação, a gente está arrecadando menos dinheiro, menos impostos, e do outro lado tem crescimento exponencial das despesas, principalmente com saúde pública e com todo o trabalho social. O senhor vai suspender o pagamento de PTU? Olha, nesse momento nós não temos condições de anunciar uma medida como essa, né? Existem alguns setores que dizem a prefeitura devia suspender as parcelas do IPTU. Se eu fizer isso, a prefeitura acaba de quebrar. Então eu tenho que ter a responsabilidade do que é que a gente pode e do que é que a gente não pode fazer. Depois de passar da crise, nós vamos sentar com vários setores econômicos para ver que tipo de apoio o poder público pode dar a eles. A gente precisa que a economia volte, né? Isso tem que ser um trabalho conjunto, de mãos dadas. Mas nesse momento, se a prefeitura deixar de arrecadar
IPTU, por exemplo, a gente não vai ter dinheiro, né, nem para pagar a limpeza da cidade no dia a dia, nem para pagar o trabalho dos funcionários públicos. Eu não vou ter dinheiro para pagar o médico nas UPAs, nos postos de saúde, nos hospitais, os leitos de UTI novos que nós estamos construindo para o coronavírus, todos os programas sociais que nós estamos oferecendo, né? As cestas básicas, 170 mil cestas básicas que nós vamos dar por mês. Então, nesse momento, a Prefeitura não pode suspender a cobrança de nenhum imposto seu. Isso só pode ser uma coisa avaliada para o futuro, depois que a crise for superada. Agora, prefeito, para a gente encerrar, vamos falar sobre a questão do transporte público. A frota foi reduzida, mas isso não seria um tiro no pé? Não significa mais gente dentro do coletivo, já que tem menos ônibus passando e mais gente aguardando, e aí vai todo mundo para aquele transporte coletivo, e os motoristas também. Como é que está a situação do senhor com os empresários, já que tem muito motorista com medo de trabalhar por conta dos ônibus superlotados? Estou conversando com os rodoviários, sempre no embate entre rodoviário e empresário aqui em Salvador. Eu fiquei do lado dos rodoviários. A gente tem conversado, primeiro com o objetivo de tentar preservar os empregos dos rodoviários. Os rodoviários estão com medo do desemprego, com razão. Porque houve uma queda, em média, de 70% do número de passageiros. Com todas essas restrições e com a decisão correta das pessoas ficarem em casa, você teve uma redução de 70% do movimento. Com isso, as empresas arrecadam 70% a menos. É impossível ele estar arrecadando 70% a menos e manter a frota toda. Não dá. Realmente essa conta não fecha. Pelo contrário, nós estamos preocupados que falte dinheiro às empresas no início do mês de abril para pagar o salário e a folha dos rodoviários. E eu levei essa discussão para Brasília, fiz um apelo ao ministro da Fazenda, fiz um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, que eles abram imediatamente uma linha de financiamento através de bancos públicos para injetar dinheiro no transporte público, que não é um problema só de Salvador. Hoje é um problema do Brasil inteiro. As grandes capitais estão à beira de viver um colapso no sistema de transporte público. Pode parar? Pode parar. Se as medidas não forem tomadas, pode parar. Existe esse risco. E é uma das principais preocupações que nós temos aqui hoje em Salvador. Então, houve uma redução da frota em função da redução do número de passageiros. Nós, no entanto, procuramos preservar os horários de pico. Eu tenho acompanhado diariamente. Houve problema nos 2 primeiros dias. Depois esse problema foi muito atenuado e as coisas melhoraram bastante para a gente evitar ônibus lotados na cidade. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Agora, é preciso ter a noção que esse é um problema sério, que precisa entrar logo o governo federal e o Congresso Nacional nessa história para ter dinheiro para financiar o transporte público no Brasil. Repito, não é só Salvador, é o Brasil inteiro. E eu mantenho o diálogo constante, quase diário, com empresários e trabalhadores, com rodoviários e operadores do sistema de transporte, para a gente tentar construir um caminho que impeça um colapso aqui em Salvador. Vou já entregar para Casemiro, mas qual seria o nosso último suspiro? A gente tem fôlego até quando? Para ainda ter o transporte na rua? Olha, a gente está fazendo avaliação diária. É claro que eu não quero aqui criar um clima de insegurança nem de pânico, de maneira alguma. A Prefeitura vai fazer tudo que tiver ao alcance dela para não parar. Eu não cogito essa hipótese. Mas hoje, agora, se lá em Brasília as pessoas não tomarem decisões rápidas, a gente corre esse risco. Até quando? Final de abril? Junho? Então, eu acho que a gente tem um primeiro momento, porque assim, o salário dos trabalhadores é pago a cada quinzena, tá certo? Uma parte na primeira quinzena do mês, a outra parte na segunda quinzena do mês. A próxima quinzena é 5 de abril. E está todo mundo aí correndo atrás, os empresários principalmente, para encontrarem dinheiro para poder pagar os rodoviários. Escorregou e não falou o prazo no final das contas. Porque eu espero que não tenha concretamente qualquer risco de paralisação total. É o que a gente está trabalhando, porque seria muito ruim. Aí é aquele velho ditado, depois da queda o coice. Então a gente está evitando isso. Eu estou me esforçando ao máximo. Então assim, não tem prazo. O prazo é ontem. O prazo é
que as autoridades em Brasília precisam decidir o quanto antes, é o que a gente espera. Ok, tá aí, a gente acabou de conversar com o prefeito ACM Neto. Não falou dos ambulantes. O prazo do decreto de 15 dias para academias e cinemas e que provavelmente na sexta-feira também vai estender o prazo para shoppings, centers de Salvador, bares e restaurantes. É com você, Cazé. Obrigado, um abraço aí para Semineto, prefeito, adotando medidas duras, rígidas, mas extremamente necessárias num momento como este, como ele disse, técnicas, números, dados, fatos. Não tem como deixar isso de lado diante da curva do coronavírus em todo o mundo, diante de exemplos que foram dados por países que viveram momentos terríveis e continuam vivendo porque não adotaram medidas como essas anunciadas agora pelo prefeito ACM Neto, que decidiu que será prorrogado o prazo para a abertura, se possível, de academias, cinemas, bares e restaurantes. Por mais 15 dias ficarão fechados e a partir de sexta-feira ele vai decidir se reabrirão ou não o comércio, shoppings da cidade e outros estabelecimentos comerciais. Tudo indica que não. Tudo indica que não. São medidas, repito, necessárias, porque o prefeito realmente trabalhando com dados, técnica, certo? E números. Não dá para correr. Existe uma curva. Existem índices do coronavírus. Falando isso, daqui a pouco, o mapa no mundo, o mapa na Bahia, onde infelizmente morreu a segunda vítima do coronavírus, um senhor de 64 anos que era diabético, tinha hipertensão, estava internado no Hospital Aliança, foi a segunda morte na Bahia. Lembra que ele foi a primeira vítima que teve a contaminação comunitária. Veja a reportagem.